Presidente, queria também começar por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Igualdade, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer o envio dos relatórios de execução a tempo que permitisse o seu estudo e hoje esta discussão. É pena que outros colegas seus de Governo não tenham a mesma prática. E dizer que o PCP tem, ao longo dos últimos anos, reconhecido e valorizado a sensibilidade e a tomada de medidas específicas por parte desta Secretaria de Estado relativamente a matérias relacionadas com a violência doméstica, ao tráfico de seres humanos, a mutilação genital feminina, mas não podemos deixar de o fazer, como aliás temos vindo sempre a fazer, de reconhecer que os efeitos da política mais geral deste Governo, da política económica e social, têm tido impactos de grande violência contra os trabalhadores, contra o povo em geral e em especial contra as mulheres, no sentido do agravamento da pobreza e da exclusão social, e que esta política de desmantelamento das funções sociais do Estado tem gerado a degradação das condições de vida e de aumento da vulnerabilidade das mulheres e em especial das crianças face a todas as formas de violência. Dizer que sobre o conjunto dos dados que a Sra. Secretária de Estado aqui deixou sobre as questões das mulheres e do mundo do trabalho, não podia deixar de o dizer, porque passam hoje 20 dias desde o Dia Internacional da Mulher, que não deixa de ser curioso que, passados 104 anos do dia em que se proclamou o Dia Internacional da Mulher, as reivindicações da luta continuam muito atuais. As 8 horas de trabalho, a igualdade salarial, o direito ao voto foi conquistado e podemos mesmo dizer que é das 3 reivindicações centrais aquela que está hoje assegurada. Nós entendemos que, no que respeita à situação das mulheres e do trabalho e da desvalorização do trabalho em geral e da situação das mulheres trabalhadoras em particular, vivemos tempos de retrocesso. E se os tempos de retrocesso não podem ser comparados relativamente àquilo que é a presença das mulheres nos conselhos de administração das empresas do PSI 20, pode sê-lo e é, de facto, um tempo de retrocesso relativamente à esmagadora maioria das mulheres trabalhadoras. Porque se as palmas que ontem recebeu fosse apenas em matéria de presença das mulheres nos conselhos de administração, eu até admito que possam ser palmas sentidas. Se é relativamente ao combate às discriminações salariais, pelo aumento e pela valorização do trabalho, da articulação da vida familiar e da vida profissional, aí tenho mais dúvidas, porque sabemos bem, e de facto é daquelas coisas que nos marca, que quando, por iniciativa da Sra. Secretária de Estado, esta matéria foi levada à concertação social, a ata pública revelou que da parte de alguns setores das entidades patronais não havia disponibilidade para resolver o problema das discriminações, e mesmo aqui, nesta casa, nesta sede parlamentar, o representante da CIP disse que tudo o que significasse aumento de custos para as empresas, mesmo em matéria de combate às discriminações salariais, a CIP não estava disponível para isso. E, portanto, nós entendemos que hoje a situação é muito difícil. A Sra. Secretária de Estado referiu aqui os dados do desemprego, mas importa dizer que entre 2011 e 2013 houve uma diminuição significativa da população ativa feminina. E também importa dizer que, relativamente ao desemprego, houve um aumento do desemprego entre 2011 e 2013, 81,4 mil mulheres estão numa situação de desemprego, e que relativamente à taxa de desemprego, se tivermos em conta aquilo que são os inativos disponíveis e o subemprego, temos uma taxa de 27,6% de desemprego entre as mulheres, sendo que, naturalmente, que a taxa de desemprego com os menores de 25 anos é o número mais dramático, de 39,3%. Importa também dizer sobre esta matéria, porque, de facto, o desemprego por si só é um flagelo económico e social gravíssimo, o mais grave do país, mas a pobreza e a não cobertura do apoio social é ainda maior. Basta dizer que as jovens trabalhadoras com menos de 25 anos têm uma taxa de cobertura de apoio do subsídio de desemprego de 9%. E isto é claramente insuficiente face a uma situação de sobrevivência gravíssima. Dizer também relativamente à precariedade, porque nós entendemos que o emprego com direitos e a qualidade do emprego é matéria civilizacional também no que diz respeito a estas questões e aos direitos das mulheres. Nós temos uma situação que tem vindo a agravar-se, porque, de facto, o trabalho com vínculos precários tem vindo a agudizar-se, e está hoje em marcha uma estratégia relativamente à substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, e que também, relativamente ao trabalho por turnos, apenas 46% das mulheres não trabalham por turnos ao serão, à noite, ao sábado e ao domingo.
Dizer também que, relativamente aos salários, e a Sra. Secretária de Estado falou de desigualdades e disparidades salariais, eu gostava de falar de coisas diferentes. Uma coisa são disparidades e desigualdade, outras coisas são discriminações salariais. E relativamente às desigualdades e às disparidades são conhecidas, o salário bruto de uma mulher são de 857 euros, relativamente ao salário médio, ganha 82% do salário médio do trabalhador homem, é uma desigualdade salarial de 18%, isto dados de 2013, mas coisa diferente são as discriminações salariais indiretas, que não favorecem nem as mulheres, nem os homens, favorecem apenas o patronato, que à custa da discriminação salarial continua a acumular o seu lucro. Importa também dizer sobre isto que, quando da última audição aqui da Subcomissão de Igualdade, na Subcomissão de Igualdade do Sr. Inspetor-Geral da ACT, foi, aliás, uma audição muito interessante, em que nos alertou para que a desigualdade salarial é não apenas maior, quanto maior é a formação e o grau de qualificação das mulheres, quanto, designadamente nos setores de grande dimensão tecnológica e com formação avançada, é muito difícil. E até nos deu um exemplo concreto do setor financeiro, da dificuldade do agravamento das discriminações salariais indiretas e, designadamente, temos o exemplo do setor financeiro, onde muitas vezes é difícil conseguir traduzir numa questão prática, efetivamente, essa discriminação salarial, sendo que ela existe e tende a agravar-se. Aliás, ele até dizia que no plano da indústria é mais fácil identificar uma discriminação salarial indireta e que, designadamente na área dos serviços e neste caso concreto do setor financeiro, é muito mais difícil. Dizer também que o Sr. Inspetor-Geral da ACT alertou-nos para um aspecto que não é novo e que o PCP há muito que tem vindo a acompanhar, mas que não deixa de ser significativo que o tenha classificado de rotineiro. O Sr. Inspetor-Geral da ACT entende que a violação dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho são rotineiros. Isto é, que infelizmente esta situação, e passo a dizer, não tem havido uma evolução positiva nesta matéria relativamente ao cumprimento dos direitos dos trabalhadores em matéria de maternidade e paternidade. Aliás, existiu o aumento do número de processos na CIT relativamente a esta matéria e o último relatório da CIT diz que, por exemplo, relativamente ao número de queixas entradas na CIT a propósito da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, houve um aumento do número de queixas de 100 para 108 e que houve uma agudização desta situação, designadamente no que diz respeito ao horário de trabalho contínuo e inclusivamente no âmbito da administração pública. A CIT refere que com o aumento para as 40 horas na administração pública, o número de processos que têm dado entrada também aumentou. Isto para além de outras matérias relacionadas com processos que se mantêm, mas que também não deixa de ser interessante. Eu gostava aqui, se possível, pedir à Sra. Secretária de Estado uma opinião sobre isto, sobre uma novidade que agora aconteceu e que uma grande empresa da distribuição inaugurou, que é apresentar providências cautelares a relatórios da CIT. Relatórios da CIT que têm, como sabe, uma posição quer das entidades patronais, quer das entidades representativas dos trabalhadores, quer do Governo, e que, portanto, as entidades patronais têm lugar e votam naturalmente os pareceres, mas que agora uma empresa da grande distribuição vem invocar o superior interesse da empresa relativamente ao trabalhador e apresentar uma providência cautelar sobre decisões tripartidas da CIT. Nós entendemos que também nesta matéria são sinais que nos preocupam relativamente aos dias que correm. Dizer porque já sei que a Sra. Secretária de Estado vai dizer que sobre a matéria do trabalho não tem tutela, e é verdade, mas também lhe posso dizer que a proficuidade das discussões tem sido muito mais profunda com a Sra. Secretária de Estado do que com o Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social, que sobre estas matérias se tem mostrado completamente indisponível para responder. Aliás, sobre as resoluções que foram aqui aprovadas no ano passado, no Dia Internacional da Mulher, a resolução 45, 47 e 48, e estou-me a referir às resoluções que derivam de iniciativas do PCP, outras há também relativamente ao CDS, que, por exemplo, relativamente a uma resolução do CDS e do PSD que a ACT cumpriu. Aliás, até é interessante perceber que aquilo que não dependia do Governo cumpriu. Foi a ACT colocar na página da ACT as coimas aplicadas em matéria de violação dos direitos de maternidade e paternidade. Aquilo que era o Governo a fazer não cumpriu. E eu não posso deixar de revelar relativamente a esta matéria preocupação quanto ao facto de ter sido aprovada a elaboração de um Plano Nacional de Combate às Discriminações Salariais Diretas e
indiretas, naturalmente que com o envolvimento da ACT e da CIT, nós não conhecemos nada relativamente a esta matéria, mas também não podemos deixar de assinalar que seria muito importante perceber da parte do Governo, porque nós dirigimos uma pergunta ao Sr. Ministro da Economia, ao Sr. Ministro do Emprego no dia 19 de fevereiro, continua sem resposta, pese embora já tenham passado os 30 dias, sobre o grau de incumprimento destas resoluções e da disponibilidade do Governo para as cumprir. Não tivemos ainda resposta, já agora também fazendo aqui um certo aproveitamento, entre aspas, aqui da sua presença, dizer que já agora também, se na outra sua tutela dos assuntos parlamentares puder fazer pressão para que o Sr. Ministro da Solidariedade e do Emprego responda às perguntas dos deputados, seria também importante sobre essa matéria. Porque, de facto, isso não tem acontecido e nesta matéria, sobre estas duas resoluções, continuam sem cumprimento e, ao esclarecimento também à Assembleia da República, continua por não ser feito. Dizer que, e com isto passava à matéria dos planos e dos relatórios de execução, dizer que relativamente ao Plano Nacional para a Igualdade, era uma questão que aqui lhe queria colocar porque não tenho de memória se o novo Plano Nacional para a Igualdade tem na página 2, como tinha o quarto plano, que o plano pretendeu afirmar a igualdade como um fator de competitividade e desenvolvimento. Eu não sei se está exatamente por esta ordem, mas não deixa de ser irónico que assim esteja. Ou seja, este Governo viu a igualdade e, portanto, era uma questão, porque eu não tenho aqui o quinto plano, se tem primeiro a igualdade como um fator de competitividade ou desenvolvimento, porque para o PCP é óbvio que as matérias de igualdade são, acima de tudo, matérias de desenvolvimento humano antes de matérias de competitividade. E, por isso, era até importante perceber como é que está no novo plano, que não tivemos oportunidade de ver. Relativamente à medida 26, que era a medida das assimetrias salariais, nós verificamos que o relatório de execução demonstra que, de facto, existiu um conjunto de ações de sensibilização que a ACT desenvolveu e de formação por parte da ACT, mas aquilo que é determinante, que é a aposta no setor, aliás, numa estratégia inspectiva e punitiva, não aconteceu na forma que nós entendíamos que era importante e, portanto, um conjunto de matérias ficou apenas no sentido da dinamização de um conjunto de campanhas, pese embora reconhecemos da sua importância. De um conjunto de matérias também que gostaria aqui de colocar, uma delas tem a ver com as questões da saúde, da medida 28, relativamente ao atraso quanto ao início do projeto sobre o trabalho não remunerado e o projeto que vai ter início, creio que o relatório diz que o início do projeto previsto para 2013 repercutiu um atraso registado no funcionamento deste mecanismo, pelo que o projeto só terá início em 2014, mas que nós entendemos que seria muito importante que fosse concretizado. Dizer sobre a medida 35, porque de facto é importante, e refere aqui o quarto plano na área estratégica da saúde, que uma das medidas era a existência de gabinetes de saúde juvenil com consultas gratuitas. Ora, aquilo que nós conhecemos é que no âmbito do IPDJ, com o encerramento de um conjunto de delegações, o acesso a estas consultas estão mais dificultadas. Ainda assim, gostávamos de saber se havia dados relativos ao número de consultas que foram feitos. Sobre a medida 44, que é a medida que diz respeito ao desporto e à prática não discriminatória, não podia também deixar de colocar aqui uma questão, porque nós sabemos, e de facto a medida refere que, na medida 49 da página 44, que uma das medidas era criar e implementar instrumentos para a efetiva igualdade nos prémios desportivos, pecuniários e outros atribuídos em provas realizadas. Aquilo que nós sabemos é que, relativamente ao último Estoril Open, isto não foi cumprido, e aproveitava já aqui também, porque ainda hoje aprovámos um perdão fiscal relativamente a um evento esportivo que se vai realizar. Se nas próximas finais das competições da UEFA Champions League e da UEFA Women's Champions League 2013-2014 se vai cumprir o objetivo de prémios iguais, conforme está consagrado no Plano Nacional de Igualdade. Senhores deputados, é o que está no Plano Nacional de Igualdade, não é no programa político do PCP. Obrigada. Só para que se perceba. Dizer também que na página 83 da conclusão do plano é feita uma referência relativamente
a ação insubstituível da responsabilidade de todos os organismos públicos e cabendo igualmente a entidades privadas um papel essencial na execução do plano e que relativamente a taxas de execução de planos anteriores, quer o Plano Nacional de Igualdade, quer outros planos, de facto reconhecem um avanço significativo na sua taxa de execução. A minha dúvida é se, quando o Governo refere designadamente a importância das entidades privadas, está a entender aqui o papel do movimento associativo de mulheres e, por exemplo, da área das associações juvenis, porque, a não ser assim, nós entendemos que seria muito importante consagrá-lo e a valorização do seu papel, efetivamente, porque, de facto, a concretização dos planos é determinado, em grande parte, pela importância também do trabalho que é desenvolvido por estas organizações não governamentais e, portanto, como há apenas referência aos organismos públicos e entidades privadas, perguntava se estavam a incluir estas estruturas nas privadas ou se teria sido um lapso que o próximo plano iria resolver. Eu creio que poderia ficar por aqui, sem antes colocar uma questão que foi aqui recordada pela senhora deputada do Bloco de Esquerda e que eu aproveito porque ainda estou no meu ponto de intervenção, sobre os números do RASI, que terão saído hoje, se a senhora Secretária de Estado já tem alguma informação sobre esta matéria.